estarmos aqui na sua presença, amém? Para nos alimentarmos da sua palavra. Vou pegar um carinho. Amém ou não amém? Amém. Está feliz com Jesus? Só Alexandre e a Ciara que estão felizes. Amém. Quem está feliz com Jesus? Glória a Deus. Amém. Domingão. Você que está nos assistindo aí, que vai estar acompanhando a live. Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus. Seja bem-vindo. Abra sua Bíblia lá no livro de Levítico, no capítulo 3, no versículo 6, 13 diante. Como é que é? Levítico 6, 12 e 13. Capítulo 6. Levítico é o Gênesis, Êxodo, número 4 livro do Antigo Testamento. Levítico, capítulo 6, versículo 12 e 13, amém? Amém. Hoje nós iremos falar sobre alguns elementos que mantêm o fogo aceso. O fogo nunca se apagará. Levítico capítulo 6, versículo 6 em diante. Aliás, 12 e 13. Minha garganta está muito engano. Muito. Aliás, é o terceiro livro. Terceiro livro do Antigo Testamento. A nossa Bíblia. Amém? Quem encontrou aí? Meu amigo Toninho, seja bem-vindo aí, meu querido. Você e sua família. Levítico capítulo 6, versículo 12, diz assim, ó: o fogo que está sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã. Sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. Capítulo 13, versículo 13, que é o versículo chave nosso. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Amém? Algumas traduções dizem que nunca se apagará, né? A sua fala assim? A sua tradução fala nunca se apagará? Levítico 6, 13. Não se apagará. Alguém vai tradução desse? Amém? Amém. Fazer mais uma oração. Pai, em nome de Jesus, Senhor, me usa como canal de bênção. Me ajuda, meu Deus, nessa ministração, Pai, nessa pregação. O objetivo, Senhor, aqui, meu Pai, é a palavra, meu Deus, impactar os nossos corações, trazer mudança de vida, Pai. Transformar, meu Deus, nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus. Nós queremos, ó Deus, sair daqui cheios da tua unção, da tua palavra, cheios da tua presença, meu Deus, entendidos, ó Pai, da mesma, em nome de Jesus Cristo. Repreende, meu Deus, todo mal, tudo aquilo, meu Pai, que vem para nos tirar, Senhor, a atenção, Pai, em nome de Jesus Cristo. A semente que será plantada em nossos corações, nunca será, meu Deus, o ladrão não venha roubar, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Acaba o Senhor. É um salmo que diz assim: adore o Senhor com as vossas palmas. Então, quando nós aplaudimos a Deus, é uma forma também de adorar a Ele, com as nossas palmas. Amém?
Tem pessoas que não batem palma, né? Tem gente que não pode bater palma de jeito nenhum. Mas nós aqui a gente bate palma, a gente canta, a gente dança. Não, velho? Dá glória a Deus. Então, queridos, nós lemos aqui o texto do Levítico, capítulo 6, e o versículo 13, que é o versículo chave, né? Pegamos o 12. O livro de Levítico é o livro onde Deus dá as instruções a respeito dos sacrifícios que eram oferecidos a ele quando o povo pecava. Aí tinha ali o sacerdote principal, que era Arão, né? Que ali é onde Deus instruiu Moisés, e Moisés instruiu Arão para quê? Para que Arão, para ensinar ele a fazer o sacrifício e tudo, quando o povo pecava, oferecer. E aqui, como foi lido no começo da introdução, que as coisas que aconteceram no passado eram que sombra das coisas que iriam acontecer agora. Quando foi lido lá em Colossenses, no capítulo 2, e o versículo 17, justamente é disso que Paulo fala lá em Colossenses 2,17, que as coisas antigas, né? Vamos ler lá, pessoal, para a gente não ficar só na nossa palavra. Colossenses 2,17, olha bem. 2,17, 2,17. Ó, são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo, ou seja, os sacrifícios que eram feitos no Antigo Testamento. O livro de Levítico é o livro que significa Levítico. Vaikra, do hebraico, quer dizer, ele chamou. É um chamado à santidade. Aqui é onde Deus está chamando o seu povo para o quê? Para uma vida de quê? De santidade, para ensinar eles como é que tem que servir a Deus, para ensinar como é que faz os sacrifícios, entendeu? Então aqui é o quê? Levítico é o quê? Ele chamou, é o chamado que Deus faz ao seu povo, o chamado à santidade. E aqui nós vemos que esse livro também ele fala sobre sacrifício, onde Deus está instruindo Moisés, para que Moisés instruísse o povo através do sacerdote, que é Arão, né? A respeito de quê? De sacrifício. Todo sacrifício aqui é o quê? É uma sombra do que tudo que foi realizado aqui é o que? É sombra do que vinha no futuro, das coisas que iam acontecer no futuro, porque esse futuro foi plano. Quando Jesus veio, tudo era voltado para quê? Para o que ia acontecer agora, ou na época de Jesus. Jesus é o quê? É o sacrifício principal para a salvação de quem? Do homem, certo? E Paulo está falando sobre isso aqui aos Colossenses, quando ele escreve essa carta. Que as coisas passadas eram sombra das coisas futuras, que é quem? O corpo de Cristo, tá? Todo sacrifício aqui é o quê? Uma sombra, uma analogia, uma figura de Cristo. Eu falei aqui na semana passada sobre o sacrifício que foi feito lá no Éden, que era o quê? É uma figura do Cordeiro, é o Cordeiro, uma figura de Cristo, certo? E aqui Moisés, ele dá o quê? Através, ele está dizendo o quê? Que o fogo arderá continuamente no altar, e nunca se apagará. Antigamente, o altar era o quê? Era algo ali feito de pedra, né? Aonde colocava lenha em cima, tocava fogo, e depois eles colocavam o sacrifício em cima. Hoje esse altar, como diz lá em 1 Coríntios 3,16, se eu não estou enganado, é quem? É o nosso coração, é a nossa vida. Hoje nós somos o quê? O altar, o templo de Deus. Se nós somos o templo, se Deus faz morada no nosso coração, logo o nosso coração é o quê? É o altar, onde o Senhor habita, onde o Espírito de Deus habita na nossa vida. E nós temos o quê? Estarmos continuamente acendendo esse fogo, essa chama que há em nossos corações,
Para o quê? Para que esse fogo nunca se apagará. E como nós podemos fazer para que esse fogo se mantenha aceso? Lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 55, e o versículo 56 em diante, está dizendo o seguinte: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. E no versículo, na parte B diz: invocai-o enquanto ele está perto. Nós sabemos que a palavra diz, se não me falha a memória, é lá no livro de Amós, um dos profetas menores, que chegará um dia aonde nós iremos, ou seja, as pessoas irão correr de uma parte para outra do mundo, correndo para lá e para cá, atrás de quê? Não de comida nem de água que perece, mas atrás da palavra de Deus, ou seja, tentando buscar Deus, e não irão encontrar. Ele não vai se deixar ser achado. Quem lembra ali da transição do Antigo Testamento para o Novo Testamento, do livro de Malaquias ao livro de Mateus, ali tem umas páginas em branco, tem algumas bíblias que tem 4 páginas em branco. Ali o que simboliza ali o que 400 anos do silêncio de Deus, aonde o povo corria de uma parte para outra e Deus estava em silêncio. Deus estava em silêncio ali, ou seja, não que não tinha já o Antigo Testamento para que o povo pudesse ser instruído através dele, não. Em silêncio que eu falo que Deus não levantou nem o profeta naquela época para dizer assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. Não, Deus ali naquela época ele ficou em silêncio 400 anos, e o povo andava de uma parte para outra atrás de alguém que falasse em nome de Deus uma verdade e não achava. Aí é o que surge o quê? Aqueles livros que nós conhecemos como livros apócrifos. O povo estava escrevendo histórias do exílio que estava acontecendo na época, como forma de ver se Deus falava com eles, mas Deus estava em silêncio. E vai chegar um tempo onde vai acontecer a mesma coisa, que nós vamos, ou seja, nós não, porque eu já quero estar lá na glória com ele, amém? Que o povo vai andar de uma parte para outra atrás de uma oportunidade de querer buscar a Deus e não irão encontrar. Deus vai estar o quê? Em silêncio. Então a oportunidade agora é essa, que nós o quê? Buscarmos a Deus. Deus está dando a oportunidade para mim e para você, para que esse fogo que nunca se apague. Esse fogo é um fogo que arde continuamente no altar, em nossos corações, que é o quê? O fogo de Deus. Aquele fogo consumidor, aquela unção, aquela presença gostosa, aleluia. Quando nós chegamos na igreja, e nós ouvimos aquele louvor mesmo, cheio da unção, o coração começa a arder. Às vezes nós chegamos desanimados, pensando em desistir da vida, pensando em chutar o balde, acabar tudo, cavar um buraco e entrar lá para dentro e ficar lá e sumir. Mas quando nós chegamos na igreja, isso aí às vezes é o fogo que está apagando, é o fogo que está o quê? Aquela chama está desse tamanhozinho. Mas quando nós chegamos na igreja, que ouvimos um louvor, aquele louvor cheio da unção, uma palavra cheia da unção, aí o nosso coração começa
igreja que nós precisamos buscar o Senhor, não. Aí você diz, mas tem que congregar. Temos que congregar. Aqui é onde nós vamos nos reunirmos, naquela esfera, né? Aquela presença gostosa. Aqui quando nós chegamos aqui, nós sentimos algo diferente. É porque, querido, além da presença do Espírito Santo de Deus, além da unção do Espírito de Deus, aqui também tem uma energia positiva, que é aquela energia que transborda dos irmãos quando chega aqui nesse lugar. Aleluia! Então nós temos que buscar o Senhor qualquer horário, querido, qualquer horário, não importa, em qualquer lugar. A palavra diz o quê? Que é para nós o quê? Orarmos sem cessar. Aí você diz assim, mas eu vou sair andando no meio da rua aí. O salmista diz que antes, estou falando, que antes que a palavra venha à nossa boca, o Senhor já sabe o que nós queremos. Aleluia! Oh, glória! Antes que eu diga, Senhor, eu estou desanimado, Pai. Pai, eu estou precisando da tua ajuda. Eu preciso ser renovado, Jesus. Ele já sabe o que eu vou pedir, o que eu quero. Aleluia. E você que chegou aqui hoje desanimado, precisando ser renovado, o fogo está se apagando. Em nome de Jesus, você não irá sair daqui da mesma forma que entrou. Deus vai derramar o som dele na sua vida. Deus vai derramar a presença dele na sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. E você sairá daqui, ou nós, sairemos daqui renovados, cheios da presença de Deus, para passar mais uma semana aí aos trancos e barrancos, lutando, porque a nossa vida é uma luta diária. Aleluia. A luta do crente ela é dobrada. Além dos problemas materiais, ainda tem os problemas espirituais, mas nós vamos vencer em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Sabe por quê? A palavra de Deus diz que nós não somos só vencedores, não, querido. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Você pode glorificar aí onde você está, não tenha vergonha. Aplaudir a Ele. Aleluia. Então nós temos que buscar o Senhor, para que esse fogo, essa chama continue acesa em nossos corações, enquanto Ele está o quê? Se deixando ser encontrado, se deixando achar, querido, porque aí é só nele que nós iremos o quê? Encontrar refúgio, no dia da fraqueza, no dia que nós estivermos pensando em desistir, desanimado. Eu costumo dizer, tem gente que diz assim, que nós, os crentes, mata um leão por dia. Não, querido, nós matamos um leão e um urso também. Lembra de Davi? Quando o leão pegou a ovelha, ele ia lá e o urso tentou pegar também, ele foi lá. Então nós matamos um leão a cada dia. E de quebra ainda tem ainda o urso. Amém? Amém. Glória a Deus. Aplauda o Senhor. Então, no dia que nós estivermos pensando em desistir, lembre-se que o Espírito Santo de Deus não vai nos deixar desistir. A todo momento Ele está o quê? Ao nosso lado. Basta nós abrirmos a boca e pedir ajuda a Ele. Não vai pedir ajuda para quem não tem como nos ajudar, para quem está mais quebrado do que nós. Não, vai pedir ajuda à pessoa certa, que é Deus. As pessoas às vezes têm até vontade de nos ajudar. Tem. Mas tem coisas, queridos, que é só Deus que pode fazer pela minha e pela sua vida. Aleluia. Por exemplo, eu estou desanimado, eu estou querendo parar, o fogo está apagando. É só Deus, querido, que pode acender essa chama novamente. Glória a Deus. Aleluia. E os elementos que nós precisamos usar para buscar Deus, nós precisamos de quê, querido? Estarmos constantemente orando a Deus. Nós
deixar de lado uma vida de oração. Nós iremos vencer, o fogo irá se manter aceso. Quando nós começarmos a ter uma vida de oração constante com Deus, o primeiro elemento é esse, queridos. Eu costumo dizer que existem dois elementos principais na vida do crente que mantém ele de pé: é a oração e a palavra de Deus. Pela palavra nós iremos o quê? Ser instruídos como nós deveremos orar, nos expressar a Deus. Sabe por quê? Paulo está dizendo que nós não sabemos orar, mas se nós clamarmos ao Espírito de Deus, Ele nos ajuda a orar com gemidos inexprimíveis. Aleluia! Sem uma vida de oração nós não iremos vencer. Nós temos que orar, nós temos que estar aos pés do Senhor. Aleluia! O lugar mais alto onde nós podemos estar é de joelhos aos pés do Senhor, porque só assim nós iremos vencer, só assim o fogo continuará aceso, aleluia, e nunca se apagará em nossos corações. Glória a Deus, aleluia. Ou você acha que foi fácil para Moisés? Um povo que até Deus chamou de teimoso, coração duro. Você acha que é fácil pegar aí cerca de 3 milhões, né, na verdade, 3 milhões, não me entenda mal. Tem aquela responsabilidade de atravessar o deserto, atravessar o mar vermelho, atravessar o deserto para fazer aquele povo herdar a terra prometida. Você acha que é fácil, querido? Não é fácil. Você acha que o fogo no coração de Moisés, algumas vezes não ficou só assim? Você acha que Moisés não perdeu a paciência? Era para ele ter falado para a rocha, ele foi e bateu 2 vezes, feriu. Aquela rocha é Jesus, viu, pessoal? A rocha de Meribá, a rocha ferida de Meribá é Jesus Cristo. Então, pessoal, não foi fácil para ele, e não é fácil nem para ninguém. Servir a Deus não é fácil, meu querido, mas também não é difícil. Porque aquele que prometeu, aquele que chamou, é fiel, querido, é fiel para nos levar até o final da caminhada. Aleluia! Glória a Deus. E nós temos o que está constantemente reacendendo essa chama em nossos corações através de quê? Desse elemento chamado oração. Glória a Deus. Eu citei aqui no começo, 1 Tessalonicenses 5,17. Paulo está instruindo aos Tessalônicos: olha, pessoal, a vida não está fácil, eu vou conjecturar. Então nós precisamos orar, nós precisamos ter uma vida constante de oração, orar sem cessar. E Paulo, ele entendia muito bem o que ele estava falando, querido, porque Paulo era homem de oração. Paulo sofreu naufrágio, foi apedrejado, foi traído, mas ele continuou firme, aleluia, até o final. O fogo, por mais que o fogo podia até querer se apagar, mas ele continuou firme, porque Paulo era homem que tinha intimidade, que orava a Deus, aleluia. Glória a Deus. Paulo era homem de oração, querido. Daniel, quando diante agora ele falhou aqui, o decreto do rei Dario, ali Daniel poderia muito bem deixar a chama se apagar de vez. Quando ele diz: a partir de hoje, durante 30 dias, ninguém vai orar, pedir nada a homem nenhum, e nem a Deus nenhum, a não ser para mim, para o rei. O decreto foi selado com anel. E naquela época, quando o rei Persa selava, ele colocava ali aquela massinha, não poderia ser quebrada enquanto não se cumprisse, não passasse por casa. A Bíblia diz que o rei gostava de Daniel. Mas Daniel, ele não falou nada.
Ele saiu devagarzinho, foi para sua casa. Continuar o quê? Continuar colocando lenha, colocando esse elemento, ou seja, praticando a vida dele de oração. Ele continuou ali, querido, continuou orando, buscando a Deus, para que o fogo não se apagasse. Daniel, diante desse decreto, ele não desistiu, ele não deixou o fogo se apagar em seu coração, mas ele continuou o quê? Botando a lenha no fogo, para que o fogo continuasse aceso. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aí, querido, sempre tem aqueles que ficam vigiando, né? Nós chamamos de puxa-saco, barrão, do rei. Não, senhor? Aí, Daniel vai para casa. Daniel costumava orar 3 vezes ao dia. Era o costume do judeu. Tá? Não quer dizer que nós podemos orar só 3 vezes ao dia, não. Nós podemos orar o dia inteiro se nós dermos conta. Esse era o costume deles. Mas se você quiser, se eu quiser, nós podemos orar o dia inteiro, a noite inteira. Não precisa ser só 3 vezes ao dia, não. Pode ser mais. Amém? Andar em comunhão com Deus. E ali Daniel orava com a porta virada para Jerusalém, né? Porque eles entendiam que era de lá do templo que Deus mandava o quê? Mandava as bênçãos. A presença de Deus emanava de lá. Por isso que eles oravam. Quando ele orava, a janela tinha que ser virada para Israel. Templo. Certo? Aí quem está lá vigiando? Os súditos do rei estão lá vigiando Daniel. Aí ele chega diante do rei: olha, aquele lá, aquele hebreu chamado Daniel, é aquele lá mesmo. Nós pegamos ele orando, ele estava de joelho clamando ao seu Deus. Aí o rei dá ordem de quê? Joga ele na cova dos leões, porque o decreto era esse: quem orasse durante 30 dias, quem fizesse qualquer petição que não fosse para o rei, era jogado na cova dos leões. Aí, quando ele é jogado na cova dos leões, o rei passa a noite inteira afadigado, sem dormir, triste, porque o rei gostava de Daniel. Mas aí, meu amado, olha, quando nós oramos, quando nós buscamos a Deus, quando nós não deixamos o fogo se apagar, Deus manda a providência para mim e para a sua vida. Não precisa desistirmos na hora da luta, na hora do desânimo. Não precisa deixar esse fogo se apagar em nossos corações e abandonar Deus, não, querido. É aí que nós temos o quê? Que clamar, que buscar, porque Deus manda a providência. Quando Daniel chega lá, o anjo já havia o quê? Quando ele é jogado na cova dos leões, o anjo já havia fechado a boca dos leões. E Daniel recebeu o livramento em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. O segredo não é desistir. Aleluia. Aleluia, Jesus. O segredo, meu amado, é continuar. Ah, mas o fogo está se apagando. Continua. Mesmo desanimado, desanimada, não desista. Porque muitas vezes, quando nós estamos desanimados, nós paramos no meio da caminhada. Quando o fogo está se apagando, a solução que muitas vezes nós queremos achar é de parar, não é? Desistir das coisas, desistir de tudo, não só da obra, mas sim de tudo. E é aí que nós erramos. Se com Deus é difícil, agora imagina sem Ele. Aí que se torna mais difícil ainda. Sem Deus é difícil, mas não é impossível. Sabe por quê? Porque Ele é maior do que qualquer desânimo, querido, do que qualquer luta que nós podemos enfrentar. Aleluia! Daniel venceu, o fogo continua aceso, continuou. Por quê? Porque Daniel tinha uma vida de oração, ele buscava a Deus. Meio esse decreto, meio a tudo isso, ele buscava a Deus. Aleluia! Louvado seja Deus. Outro elemento que nós temos que fazer o quê? Praticar a palavra de Deus. Josué 8 diz o quê? Que nós temos
que meditar, e não é para se apartar o livro, a palavra de Deus da nossa boca, e nela nós temos que meditar de dia e de noite. Para quê? Para que só assim nós sejamos bem sucedidos. Ou seja, como a palavra de Deus ela é espírito e é vida, quando nós meditamos nela, nós podemos estar, pode ser que nós estejamos mortos, mas ela traz vida, ela vivifica, o fogo é aceso novamente em nossos corações. Aleluia! O Senhor já nos diz que a sua palavra ela é viva e é eficaz, ela é espírito e é vida, querido. Então, se nós estamos mortos, se nós estamos desanimados, se o povo está se apagando, nós temos o que comermos a palavra, meditar nela, nos fortalecermos na palavra de Deus, porque essa palavra ela traz vida, ela nos vivifica, aleluia. Então nós temos que ter uma vida de oração, aliás, de leitura, de meditação, examinar a palavra de Deus. Jesus diz: examinai as Escrituras, porque elas testificam de mim. Glória a Deus. Nós queremos ser fortalecidos também. Esse é um elemento principal para mim e para a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Josué ele era o quê? Ele era instruído por essa palavra também. Quando Josué deixou a palavra de Deus de lado e foi andar pelos seus próprios caminhos, nós sabemos que eles perderam a guerra diária, né? E o Senhor diz: Josué, essa palavra aqui ela não pode se apartar da tua boca. Nela você vai ser instruído, nela você vai ter o direcionamento, nela você vai ser bem sucedido. Josué vai para a guerra de Ai, se tivesse que consultar Deus. Quando chega lá, o que acontece? Vem de lá comigo, porque perderam a guerra, morreu cerca de 3.000 soldados. Se ele tivesse consultado a Deus, Deus teria falado para ele: não vai, Josué, chama todo mundo e purifica, porque tem alguém no meio de vocês que está em pecado, e é pecado de morte. Acã tinha pegado lá a barra de ouro, né? Tinha pegado as coisas lá de prata, mas se ele tivesse feito aquilo que Deus tinha falado para ele, né? Josué, que essa palavra não se afaste da tua boca, ou melhor, né? Se ele tivesse orado, como aquilo primeiro, né? Pedindo uma direção para Deus: Senhor, e aí, como é que está lá? A barra está ali, eu posso ir, o Senhor está indo na frente. Mas aí depois, querido, que eles foram, ele consultou a Deus. Deus fez o quê? Deus deu a vitória para ele. Amém? Glória a Deus. Aí eles terminam cerca de 12.000 pessoas, 12.000 soldados. Está tudo lá no livro de Josué. Então, pessoal, a palavra de Deus ela nos encoraja. A palavra de Deus ela nos fortalece em momentos difíceis. A palavra de Deus ela nos liberta de certas coisas que nós ainda precisamos ser libertos. A palavra de Deus ela nos traz vida, como eu já falei. A palavra de Deus ela ilumina os nossos caminhos. O salmista é o Salmo 119, e o versículo, ou verso, né? 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho, ou os meus caminhos, dependendo da tradução. Então a palavra de Deus ela é luz, ela é lâmpada. A palavra de Deus ela nos abre os olhos, ela ilumina os nossos caminhos. Alguém disse assim: ah, mas esse caminho é Jesus? Eu digo que não, porque se fosse Jesus não precisava de buscar iluminar ele, né? Porque Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Mas eu digo que não é Jesus não, porque Jesus não precisa. Nós andamos nesse caminho de Jesus. Esse caminho que é Jesus Cristo é o caminho de luz, não é de trevas. Amém, pessoal? Glória a Deus. Então a palavra de Deus ela é vida, ela traz vida, ela nos fortalece, ela nos liberta. A palavra de Deus nos limpa, a palavra de Deus nos santifica, a palavra de Deus ela traz restauração para mim e para a sua alma. Glória a Deus. Quando nós
abatida, desanimada, pensando em chutar o balde, quando nós meditamos, quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós saímos fortalecidos, vivos, novamente. Ela reaviva, ela traz o teu renovo espiritual para a nossa vida. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Você já acha que Josué não teve medo? Josué não desanimou. Josué teve bom ânimo. Levanta daí, meu filho. Bora. A missão. Espera. Vocês acham que aí Deus fala e mais na frente o povo também reforça. Às vezes Deus fala comigo, com você no momento do desânimo. Aí muitas vezes nós não entendemos que é Deus que está falando. Aí Deus vai usar alguém para dizer: é isso mesmo, irmão. Deus é contigo. Deus é contigo, querido. Continua firme. Deus é contigo, querido. Mesmo desanimado, mas Ele ainda assim é contigo. Mesmo o fogo querendo se apagar, mas Ele é contigo. Glória a Deus. Aleluia. Então, queridos, nós sabemos que Jesus, Ele era um homem também, foi, né? E é até hoje. Ele também foi, tinha tudo para deixar o sacrifício e viver a vida dele. Ele tinha o quê? Ele tinha esses elementos na vida dele. Uma vida de quê? De comunhão e intimidade com o Pai, né? Ou não? A oração do Pai Nosso, a oração sacerdotal, a oração do Getsemane, a oração lá na hora que ele estava, ele expirou. Ele tinha intimidade com Deus, e ele conhecia a palavra de Deus, apesar dele ser o próprio Deus, mas ele lia, viu, pessoal? Ele cita Moisés, ele cita os profetas, ele cita os salmos, viu? Ele cita também os profetas menores. Ah, mas ele não é Deus, ele não precisava. Ele sim, para deixar como exemplo para mim e para você, que quando o fogo estiver se apagando, o refúgio está aqui, ó. É a palavra de Deus. Aleluia. Salmo 125 diz, né? Que o Senhor é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, o socorro bem presente na hora de quê? Na hora que o fogo estiver se apagando, querido, na hora da angústia. Ele é o refúgio, Ele é a fortaleza, meu amado. Ele é o socorro bem presente. Quando diz bem presente, meu querido, é porque quando nós estamos angustiados, quando nós estamos desanimados, que nós clamamos por Ele já se faz presente ali no nosso, ali, querido, pertinho de mim e de você. Glória a Deus. Aleluia. Então nós temos que aproveitar esse tempo que nós estamos tendo. Nós estamos tendo saúde, disposição, disponibilidade para buscar o Senhor. Vamos aproveitar, meu amado. Vamos aproveitar, porque cada dia que passa, como nós vemos aí, a realidade é só uma. O cerco está o quê? Está se fechando, o cansaço está chegando, mas enquanto não chega o cansaço, nós temos que aproveitar. Aleluia. Você que é jovem, que está aqui, que está nos assistindo, aproveita em buscar o Senhor na sua mocidade. Sabe por quê? Salomão diz o seguinte, que é para nós o quê? Aproveitarmos em buscar a Deus, servir a Deus, enquanto nós estamos jovens, na mocidade, porque quando chega a velhice, é só dor, é só enfermidade, não é? Não é só dor nos ossos, dor não sei mais aonde, não é aquela dor na cabeça. Não quer dizer que o Cunha é velho, o Cunha é novo, o Cunha é jovem. Entendeu, pessoal? Então nós temos que aproveitar, querido, buscar o Senhor enquanto nós estamos com vigor, com força, não é não, Cunhazão? Correndo, ó, né? Buscar Ele, querido, aleluia. Olha, sente a presença de Deus agora, hein? Aleluia. Fica de pé, meu amado, fica de pé em nome de Jesus, para nós entrarmos para a conclusão. Glória a Deus. Você que está cansado, pensando em desistir, nessa noite eu quero dizer para você, querido, ande mais uma milha, ande mais 2 milhas, porque Deus é contigo, Jesus é contigo. Lá em Mateus 11:28 ele diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de
coração, aleluia, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, querido. Então, se o fogo está se apagando, se apegue em Jesus Cristo, se apegue no Espírito Santo, se apegue em Deus, para que esse fogo continue aceso, em nome de Jesus, até a vinda do Senhor, até Ele vir nos buscar, querido. Nós não podemos desistir, nós não podemos parar. Tem muita gente que precisa de mim, tem muita gente que precisa de você, tem muita gente que precisa ouvir da sua boca que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo cura, que Ele liberta, que Ele leva para o céu para morar juntamente com Ele. Tem muita gente que precisa ouvir da sua boca. Você que está aqui, você que está nos assistindo, que o pensamento de tirar a vida, de se suicidar, não é a solução. Tem muita gente que está precisando ouvir você dizer para ela assim: olha, a solução está em Jesus Cristo, é Jesus Cristo de Nazaré. João no capítulo 11, ele relata a morte de Lázaro. Lázaro estava morto havia 4 dias, já estava até fedendo. Aí as irmãs dele vai lá e diz: Senhor, está fedendo, falando com o dono da vida, né? Onde colocar? Ou melhor, aí Jesus diz o que para ela? Responde, né? Voltando aqui, Maria, se crer, verá a glória de Deus. Ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, querido. Aleluia! Glória a Deus! Nós podemos estar mortos, desanimados, mortos espiritualmente, pensando em parar, pensando em desistir, mas a solução está em Jesus Cristo, querido. A solução está nele. As pessoas que estão nos acompanhando aí pela live, você que está nos ouvindo, a solução é Jesus Cristo de Nazaré. A solução não é desistir, não é se matar, não. A solução é Jesus. Glória a Deus. E aqui eu quero agradecer a minha rica oportunidade, em nome de Jesus Cristo, amém? Vamos fazer uma oração dessa noite, em nome de Jesus. Pode vir aqui à frente, pessoal. Pode vir. Vamos orar hoje. Queria que a novela chegasse toda nós para lá. Não pode deixar cá. Chega o telefone. Já cancelei.